o meu nome. Vem Jesus. Aleluia e aleluia. Queridos, hoje, nesta manhã, a nossa intenção é ajudar, através desta ministração, a igreja a seguir esta rota aqui, olha, 2015, priorizando a paixão por Deus e pelas vidas. Então, nosso desejo é que você seja muito agraciado com a revelação da palavra de Deus, com a manifestação do Senhor Jesus para a sua vida, ok? Então você pode sentar e abra hoje a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Você vai encontrar nesse texto sagrado uma parábola. E hoje nós vamos meditar no tempo que nós temos aqui para trabalharmos com a palavra aberta. Nós vamos meditar nessa parábola que é considerada uma parábola muito séria, muito interessante, porque as parábolas do Senhor Jesus nada são do que histórias curtas, histórias objetivas, contadas pelo próprio Senhor. E as parábolas, elas possuem esse poder de transmitir ensinos por meio de comparações de fatos reais, de fatos comuns à época em que elas foram escritas. Então as parábolas de Jesus, elas são as mais variadas que você possa imaginar. Mas todas as parábolas, elas estão ligadas à conduta moral. Elas estão ligadas às virtudes. Elas estão ligadas à sabedoria e também às doutrinas do nosso cristianismo. Então, nesse momento, Igreja Batista Missionária da Amazônia, eu convido você, com muito carinho, a mergulharmos juntos em uma parábola muito séria da palavra de Deus. Em uma parábola muito profunda. E a nossa oração é que Deus abençoe a sua vida de uma forma significativa para este tempo que nós estamos vivendo hoje aqui, que com certeza este púlpito tem bradado todas as terças-feiras, todos os domingos, dizendo que este é o tempo chamado o tempo do fim. Mateus 25, com a sua mão direita levantada, diga ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, me trouxeste aqui debaixo de um propósito divino, e mais uma vez abro o meu coração para receber mover da tua palavra, mover do teu espírito. Diga: eu confesso com a minha boca, com meu coração, que nunca mais, jamais serei a mesma pessoa, para a glória do Pai, glória do Filho e glória do Espírito Santo. Mateus 25, a partir do versículo 1, diz assim:
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo chegou, ide ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide agora aos que vendem e comprai azeite para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E aqui termina no versículo 13 dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, queridos? Amém. Palavra de Deus para o seu coração na manhã de hoje. O texto dessa parábola das 10 virgens, ele trata sobre a realidade da segunda vinda do Senhor Jesus. O termo teológico usado para este grande acontecimento é parousia. E essa parábola, ela acaba ensinando também sobre o dever de todo cristão, de todo homem de Deus, de toda pessoa evangélica, estar preparada para este dia. Porque na verdade ninguém sabe o dia e nem a hora que o Senhor Jesus virá. Por isso, queridos, ali está, olha, o ano de 2015. Todos os dias desse ano de 2015 serão dias importantes para a nossa vida espiritual. Serão dias importantes para a nossa vida como igreja, para que sejamos encontrados todos os dias do ano de 2015 como uma igreja preparada, que estejamos comprometidos com essa possibilidade desse encontro acontecer a qualquer hora da nossa caminhada. Isso pode acontecer justamente em um momento em que nós não estamos apercebidos. E esse texto ele fala também sobre um certo tipo de juízo que acaba acontecendo sobre as virgens insensatas. E dentro desse contexto, Jesus ele acaba fazendo a aplicação da sua doutrina, do seu ensino, a 2 tipos de ouvintes presentes. O grupo dos verdadeiros seguidores de Jesus, mas também ele fala ao grupo dos falsos seguidores de Jesus. E esse é o objetivo dessa parábola. Essa parábola é uma parábola provocativa, porque ela acaba levando o ouvinte a se perceber. Ela acaba levando o seu ouvinte a concluir se ele é um seguidor de Jesus de fato e de direito. Por isso, queridos, é muito provável que esta parábola ela venha apontar para algumas pessoas que se consideram discípulos de Jesus, mas na verdade elas não são. Estão enganando a si mesmas, estão mentindo para si mesmas, para a sua própria consciência diante de Deus.
Porque na realidade, o Senhor, Ele dirá para essas pessoas, de acordo com o versículo 12, desse capítulo 25 que nós acabamos de ler. Ele diz: eu nunca vos conheci, eu não sei quem vocês são, apartem-se de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Igreja Batista Missionária da Amazônia, você está aqui hoje, nesta manhã? Amém, Amém mesmo? Amém. Então eu estou convidando você agora a fazer comigo uma analogia teológica, uma análise profunda desse texto, comparando Mateus capítulo 25 com Mateus capítulo 7. Por que isso, pastor? Porque a gente percebe uma semelhança muito grande entre Mateus 25 e Mateus 7. Parece haver aqui um grau de parentesco vocabular, um grau de parentesco literário, teológico, muito forte. Muita coisa combina entre esses dois capítulos, porque esses dois capítulos, eles acabam tratando claramente sobre a realidade dos falsos seguidores de Jesus. Confira comigo. Mateus capítulo 7, quem está comigo, diga amém. Amém. Versículo 21. Nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha, observa aqui que ele está tratando de pessoas que são cristãs da boca para fora, mas muita coisa precisa acontecer da boca para dentro. Ele está falando de gente que chama Jesus de Senhor, Senhor. Está falando de gente que tem um vocabulário cristão, paz do Senhor, glória a Deus. Ele está falando de gente que tem uma linguagem cristã. Mas Jesus também está falando de uma forma muito clara, que nem todo que tem esse vocabulário, nem toda pessoa que se apresenta dessa forma evangélica piedosa, entrará no reino dos céus. Jesus está dizendo que nem todo aquele que fala desse jeito, Senhor, Senhor, que nem todo que se apresenta dessa forma é um crente de verdade. Ei, gente, isso aqui é muito sério para mim e para você. Amém? Amém? E ele prossegue. Mateus capítulo 7, versículo 22. Ele diz assim, ele começa assim: e naquele dia, ele está fazendo aqui alusão daquele dia mencionado em Mateus 24 e 25, que é o dia da sua vinda, que é o dia da sua volta. E ele continua no versículo 22, e naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor. Observe que está aparecendo aqui a mesma linguagem que aparece lá na situação das virgens tolas. Mateus 25, lá na parábola, no versículo 11, as virgens todas, as 5, elas batem na porta dizendo também, Senhor, Senhor. Veja como a expressão é a mesma. Veja como a linguagem é a mesma. Em Mateus 7, 22, o texto prossegue dizendo, gente, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Olha, observa aqui que os crentes da boca para fora, eles profetizaram em nome de Jesus. Era um pessoal estilo reteté. Tinha revelação para tudo. Tinha profecia para tudo. Você conhece alguém assim?
Você conhece alguém assim? E diz também, olha, a coisa vai engrossando, o caldo vai engrossando. Em teu nome não expulsamos demônios. Esses crentes aqui da boca para fora também expulsaram demônios. Talvez eles diziam que eles tinham ministério de libertação. Eles faziam exorcismo em nome de Jesus. E sabe, gente, tem uma turma aqui da igreja, está sendo organizada, orientada, pastoralmente, com a liderança principal desta igreja, o apóstolo, para trabalhar com a libertação aqui da igreja. Mas não é trabalhar de qualquer jeito, não. Que você está vendo aqui como uma coisa séria. E diz também ainda no versículo 22. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha, percebe que esses crentes da boca para fora também realizaram milagres no nome de Jesus. Ei, gente, esse pessoal aqui não está mentindo, não. Eles fizeram tudo isso mesmo. Eles estão agora diante de Jesus. E Jesus é conhecedor de todas as coisas. Se eles estivessem mentindo, Jesus teria chamado de mentirosos. Mas eles estão reivindicando aqui a salvação deles. Porque eles fizeram grandes obras em nome de Jesus. E o versículo 23 do capítulo 7. Diz assim, ó. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. É exatamente a mesma resposta que o noivo ele dá para as virgens insensatas em Mateus 25:12, quando ele diz, eu não vos conheço. Veja como esses dois capítulos, eles são parecidos demais. A realidade de Mateus 7 aponta para a mesma realidade de Mateus 25. Ou seja, o assunto que está sendo tratado é o mesmo. Está falando dos falsos seguidores de Jesus. E o texto continua dizendo em Mateus 7:23. Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vós que praticais essa maldade imunda, que está plantada no coração de vocês, que está arraigada na vida de vocês. E veja a sequência poderosa desse texto. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente. Veja a semelhança da linguagem em Mateus 25:2, que fala das virgens que estão divididas em dois grupos, as prudentes e as insensatas. Versículo 25 de Mateus 7. O homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram. Olha aqui, ele está fazendo um desenho da descrição do dia final. Isso aqui não tem nada a ver com os problemas da nossa vida. Não tem nada a ver com as dificuldades comuns. Não está falando dos problemas do nosso dia a dia. Essa chuva aqui, essas correntes, essas tempestades, essas ondas bravias, é uma descrição simbólica dos acontecimentos do dia final. O texto está falando da chegada de uma tempestade diferente. Isso aqui não tem nada a ver com as crises, com os problemas da nossa vida, com a falta de emprego, com essa situação porque a gasolina aumentou, com a doença que chegou na nossa família. Esse texto ele está falando sobre o dia da vinda do Senhor Jesus. E ele sugere que cada um aqui, cada pessoa que está hoje aqui nesta reunião, se prepare para este dia. Você está entendendo? Amém mesmo? Amém. Mateus 7:25, o texto diz,
Os ventos sopraram com força, sopraram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, porque ela estava alicerçada, ela estava edificada sobre a rocha. E essa rocha aqui representa a vida do cristão verdadeiro, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que obedece a palavra do Senhor. Ele é chamado no texto bíblico de homem prudente. E o versículo 26 diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E de novo, as mesmas palavras se descrevem, se repetem, parecidas com Mateus 25. E o versículo 27 de Mateus 7, o texto diz: edificou sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e a casa caiu. E a sua queda foi grande. Diz que grande foi a sua ruína. Olha, gente, isso aqui é uma descrição forte, mas muito verdadeira do juízo que virá, da ruína que será para a vida daqueles que são crentes somente da boca para fora. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando nós fazemos essa conexão, ou na linguagem moderna, esse link entre Mateus 7 e Mateus 25, nós percebemos que a própria palavra do Senhor, ela se encarrega de convocar cada cristão a se avaliar, a olhar para si mesmo. Você viu aqui no texto lido, que muita gente que profetizou, muita gente que expulsou o demônio, muita gente que realizou milagres em nome de Jesus, e no final das contas, descobriu que estava vivendo um engano, estava envolvida com um falso evangelho. Só que quando elas descobriram, gente, já era tarde demais. Não é o meu. Ou seja, muita gente age como se fosse discípulo de Jesus, mas não é de fato. Muita gente se considera convertida, mas não é. Gente que acha que está no culto de domingo a domingo resolve o problema. Ou porque cresceu num lar cristão, já se considera um cristão, mas não é assim. Ou porque conhece um pouco da Bíblia, ou porque é amigo dos líderes da igreja, ou porque sabe cantar uma das canções que são maravilhosas, que nós entoamos aqui como adoração ao Senhor Jesus. Mas os textos de Mateus 7 e Mateus 25 está convocando hoje aqui nesta manhã a Igreja Batista Missionária da Amazônia a olhar para si mesma, a se avaliar diante de Deus, a se perguntar: eu sou de fato um discípulo de Jesus? As minhas ações, o meu comportamento mostra que eu sou um crente salvo? A minha fé é uma fé que produz o fogo santo de Deus na minha vida? Ou a minha fé é uma fé aguada? É uma fé que não produz santidade? É uma fé que não produz obediência? É uma fé que não produz nada de bom na minha vida? Ei, queridos, deixa eu falar uma coisa hoje aqui, para você. Se a minha fé não é uma fé firme, se a minha fé não produz a chama da santidade de Deus na minha vida, talvez hoje, aqui, nesta manhã, eu deva me considerar como uma virgem insensata. Se a minha vida ela está assim, perdida dentro da igreja, eu devo hoje, mais do que nunca, procurar ajuda
enquanto eu ainda tenho tempo para mudar. Mateus 7, 21 a 23, o Senhor está dizendo para um grupo de crentes que profetizavam, que expulsavam demônios, que realizavam milagres, em nome de Jesus, o seguinte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Igreja Batista Missionária, olha só, se eu não quero ouvir um dia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, então eu preciso mudar de vida enquanto eu ainda posso mudar. Quem está entendendo isso? Amém. Você sabe quem é que vai ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade? É quem está dentro da igreja, mas nunca se converteu de verdade. É quem está dentro da igreja, mas não nasceu de novo. É quem está dentro da igreja e é crente somente da boca para fora. Está faltando ser crente da boca para dentro. É por isso que o texto de hoje ele nos convida a fazer uma avaliação da nossa vida, a perceber se tem obediência a Deus na nossa vida, a perceber se tem retidão a Deus na nossa vida, a perceber se tem santidade a Deus na nossa vida, se tem pureza, se tem amor, se tem compromisso. Gente, Mateus 7, 21. Jesus está dizendo aqui o seguinte, ó: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você deve levar isso em uma consideração muito séria. Jesus está dizendo: você não entra no reino dos céus porque você é crente somente da boca para fora. Você me chama de Senhor, Senhor, mas a sua vida é torta. Você me chama de Senhor, Senhor, mas a sua vida é suja. Você me chama de Senhor, Senhor, mas você abriga pecados dentro de você. Você me chama de Senhor, Senhor, mas você é incorrigível. Você me chama de Senhor, Senhor, mas você não se arrepende de nada. Você me chama de Senhor, Senhor, mas você continua vivendo com os seus pecados dentro da sua vida e continua dentro da igreja de Cristo. Se o evangelho que você vive hoje, ele não é um evangelho que te confronta, ele não é um evangelho que produz santidade na tua vida, ele não é um evangelho que provoca arrependimento e mudança em você, ei querido, não se iluda, esse não é o evangelho do Senhor Jesus. É por isso que essa parábola é para você nesta manhã, para você saber onde você está pisando, para você saber onde você está edificando a sua casa, sobre a rocha ou sobre a areia. Uma pessoa que se diz convertida, ela deve mostrar na sua vida as marcas de uma vida obediente. Se ela diz que é convertida, ela deve mostrar as marcas da santidade. Se ela diz que é convertida, ela precisa mostrar as marcas da mudança que Cristo provocou no seu comportamento. Para que isso, pastor? Por que essa pressão, essa mensagem? É para você descobrir hoje aqui nesta manhã, se você é um crente salvo. Porque se não for assim, queridos, você vai ser um Denorex dentro da igreja. Antigo, né, Denorex? Parece, mas não é.
Acreditem, acreditem e acreditem. Esse evangelho meia sola, que não muda a vida de ninguém, não nos interessa aqui nessa igreja. O que nós anunciamos neste domingo, como em todos os domingos, como em todas as reuniões, é o evangelho chamado poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, o brasileiro também, e também de todo paraense que abraçar a cruz. Isso foi uma introdução, gente. Que Deus multiplique meu tempo aqui para me falar da parábola que nós lemos, ó. Mas eu quero voltar para Mateus 25. Será que eu deixei muita gente preocupada hoje aqui nesta manhã? Não foi a intenção. Mas se a preocupação veio, ela é bem-vinda. Porque você vai fazer melhorias para a sua vida espiritual. Amém, queridos? A nossa salvação é coisa séria, gente. Triste é desse povo que se enganou e se deixou ser enganado em Mateus capítulo 7 com um evangelho parcial. Porque profecia não salva ninguém, expulsar demônio não salva ninguém, milagres também não salva ninguém, religião não salva ninguém. Se você quer ser salvo, coma a palavra de Deus. A palavra de Deus é pão da vida. E esta palavra, ela te conduz ao Salvador que se chama Jesus. Então o que eu aprendo com tudo isso hoje aqui? Do que adianta ter tanta profecia, às vezes profetadas? De que adianta ter tantos milagres? De que adianta você virar à noite expulsando o demônio e não tem conversão, não tem novo nascimento, ninguém se arrepende, não há mudança de vida? Do que adianta ter tudo isso e no final você ouvir Jesus dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que o púlpito desta igreja, em nome de Jesus, ele promete para a nossa vida em 2015. Nós estamos começando este ano. Em 2015 nós precisamos atentar mais para isso, para a nossa salvação. Apocalipse 22 diz: quem é santo se santifique mais. Mas quem é sujo vai se sujar cada vez mais. Por quê, pastor? Porque o crente verdadeiro, aquele que nasceu de novo, ele tem prazer na santidade, ele tem prazer na pureza, ele tem prazer na obediência. Mas o crente da boca para fora, infelizmente, diz a palavra, irá de mal a pior. Isso é fato. Então abra de novo rapidamente o Mateus 25. Escreve aí, olha, do lado de Mateus 25. Ler Mateus 27 para poder entender Mateus 25, ok? Mateus 7. Versículo 1, Mateus 25. O reino dos céus será, olha o que ele está dizendo, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Aí tem gente que depois de ler esse versículo, ele fica incomodado. Poxa, mas que noivo privilegiado. Ele tem 10 noivas. E eu estou aqui sozinho na igreja. Eu estou aqui, ninguém olha para mim. Ninguém pisca para mim. Ninguém mexe comigo. Ninguém se encanta comigo. Outros dizem: mas que inveja desse noivo. Outros dizem: mas que ódio desse noivo. Irmãos, essas 10 aqui, elas não são noivas. Numa linguagem teológica da realidade de Mateus 25, elas são madrinhas. Elas são jovens solteiras. Por isso que elas são chamadas de virgens.
porque noiva só se tem uma. Agora, madrinhas pode-se ter quantas puder, quanto você puder pagar ou gastar. E o texto diz aqui no versículo 1, que essas donzelas, elas tomaram cada uma a sua lâmpada. Agora, por que elas fizeram isso? Para que elas fizeram isso? Essas madrinhas, elas iriam para esse casamento levar lâmpadas. Por quê? Porque era um costume da época. Lembra que eu falei para vocês no início que a parábola ela tem o poder de transmitir ensinos por meio de comparações de fatos reais, de fatos comuns à época em que elas foram escritas. Era um costume daquela época. E Jesus está falando aqui para os seus ouvintes que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quando eles ouviram 10 virgens, todo mundo entendeu. Todo mundo começou a compreender. Então deixa eu te falar aqui. Naquela época tinha esse costume. Era considerado um privilégio para as moças daquela época poder participar do grupo das madrinhas da amiga que vai casar. E o papel dessas virgens ou dessas madrinhas era reservar o azeite. Ao cair da noite, acender suas lâmpadas e conduzir o noivo até a casa da noiva. Aquilo era uma cena fabulosa, linda, maravilhosa. Aquilo era um momento de glória para o noivo. Ser acompanhado pelo brilho das lâmpadas das virgens até a casa da sua amada. Até a casa da sua noiva, ou do pai da noiva. E dali partiam juntos, o noivo e a noiva, iluminados pelo brilho das lâmpadas. Eles iriam até a casa do noivo, para ali fazer o banquete nupcial. E ali acontecia a cerimônia do casamento. Então, essa era a função das virgens, dessas madrinhas. É exatamente isso que está acontecendo aqui no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E no versículo 2, o texto ele faz uma distinção entre as 10 virgens. O texto diz que tem 5 prudentes, mas infelizmente tem 5 imprudentes. Ou seja, 5 delas são desapercebidas. 5 delas não são precavidas. E o versículo 3, o texto diz que as insensatas, tomando suas lâmpadas, elas não levaram azeite reserva consigo. Pergunte para o seu irmão, para o seu vizinho que está ao seu lado: você tem azeite reserva? Fala para ele: ei, irmão, tu tem unção de reserva aí no teu tanque espiritual? Ou você anda na reserva? Ou o ponteiro está lá embaixo? Pergunta para ele: qualquer hora você pode dar prego por aí, né, irmão? Versículo 3 diz que as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Então presta atenção, igreja. Esse aqui é o tipo de atitude que nós, como igreja, não podemos concordar. Esse aqui é o tipo de atitude que nós devemos ver como um grande absurdo na vida dessas virgens. Porque elas deveriam saber o tempo que a chama iria durar na ponta daquela lâmpada. E dizem que durava cerca de 20 a 30 minutos. Agora imagina o vexame, a vergonha que seria para o noivo. O noivo chegando na casa da noiva e de repente apaga tudo. Fica tudo escuro. Um apagão. O noivo, ele fica dizendo: acende esse negócio. E ela diz: não dá. Acabou o azeite. Cortaram a energia. É claro que essas moças aqui, elas tinham que ter pensado nisso. Mas infelizmente, elas não pensaram. Por isso que elas são chamadas de imprudentes. E o versículo 4 diz que as prudentes, elas levaram azeite nos seus vasos, junto com suas lâmpadas.
tanque estava cheio, tinha azeite reserva. Então perceba como as prudentes, elas foram precavidas. Olha, gente, a questão aqui não é ser mais inteligente, a questão aqui é sensatez. É óbvio que elas precisavam levar azeite consigo. É claro que elas deveriam estar preparadas, mas as insensatas, elas não tiveram a percepção para o óbvio. Olha, irmãos, é muito triste a gente ver como algumas pessoas estão domingo a domingo na igreja, mas são negligentes no que diz respeito às coisas de Deus. São negligentes no que diz respeito à sua fé. São negligentes no que diz respeito à sua salvação. É claro que temos que estar preparados para este encontro com o Senhor Jesus. É claro que Jesus, Ele quer encontrar azeite sobrando na nossa lâmpada. É claro que Jesus, Ele quer encontrar a nossa vida brilhando com o fogo santo. E a questão que eu quero levantar hoje aqui para nós pensarmos e orarmos também, é a seguinte: se não existe obediência, se não existe santidade, se não existe mudanças de conversão na vida de um crente, esse crente pode realmente ser chamado de discípulo de Jesus? Essa questão que Mateus 7 e Mateus 25 está tratando. Então, rapidinho, gente. Por um minuto, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Coloque esse tema na tua oração agora. Senhor, tem obediência na minha vida para esse ano de 2015? Eu tenho azeite suficiente para chegar até dezembro de 2015, até o final deste ano, com a minha lâmpada acesa, com a minha lâmpada preparada para fazer o noivo brilhar, para iluminar o noivo através da minha vida. Fale com Deus rapidinho sobre isso, é rápido mesmo. Ele é um contemplador de propósito nesta hora. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu preciso cumprir a minha missão hoje aqui com você. Mais um ponto interessante aqui que eu quero chamar de elemento surpresa. Pergunta para quem está ao seu lado. Cuidado para você não ser surpreendido, hein? Olha só, gente. Tem surpresas que elas são muito agradáveis na nossa vida, não é verdade? Mas tem surpresa que é desagradável demais. Aí eu pergunto para você: se Jesus voltar, vai ser uma surpresa agradável ou desagradável para você? Você decide. Essa decisão, esse poder, essa resposta está em suas mãos. Infelizmente, não está em minhas mãos. E nas mãos de nenhum pastor dessa igreja. E o texto prossegue aqui, olha, versículo 5, gente. E tardando o noivo. Aí tem gente que fica pensando assim: poxa, mas eu pensei que eram só as noivas que atrasavam. E o pastor Monteiro, ele trabalhou aqui durante anos, né? Para mudar essa realidade.
esse hábito do atraso das noivas. Antes de realizar um casamento, ele chamava a noiva e ele passava um sermão, um treinamento para elas não atrasar. Mas, gente, parece que elas não ouvem. Parece que elas não entendem. Parece que elas não querem obedecer. Parece que elas não se converteram nessa área. Porque dizem que se a noiva não atrasar, o casamento não tem graça. E quando a noiva chegava, ela já pegava o apóstolo aqui, já sem graça há muito tempo, e ela também ficava sem graça. Mas aqui no versículo 5, não foi a noiva, foi o noivo que atrasou. E ó, isso aqui não é doutrina de direitos iguais, viu? Isso aqui está mostrando também que os noivos também podem se atrasar. Outro dia um irmão estava conversando com a gente, ele casou, né? Ele disse que antes de casar, ele teve um dia de noivo. A gente ficou ouvindo aquele negócio. Disseram que ele se hospedou dentro de um salão, e ali naquele salão colocaram ele dentro de uma banheira. Deram um banho nele, banho de ervas. Ungiram ele com vários tipos de azeite. Passaram aromas nele. Fizeram uma massagem nele. Ele dormiu no salão. Ele disse que quando ele acordou, ele se considerava um outro homem. Olha, cuidado, que glória a Deus fora do contexto é pecado. Olha, glória a Deus pelo seu glória a Deus. Mas eu achei isso estranho. Porque na minha cabeça, quem faz isso é a noiva, não é o noivo. Eu fiquei até pensando assim, eu vou levar esse irmão para conversar com o pastor Davi. Para ver esse negócio direito, porque eu achei estranho. Olha, eu lembro que no dia do meu casamento, a cerimônia estava marcada aqui para 19h30, 20 horas. 5 horas da tarde eu estava pronto lá em casa. Um calor desgraçado com aquele terno. Roendo as unhas para não chegar atrasado aqui e provocar o apóstolo. Mas eu estava preocupado, como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Irmãos, e graças a Deus, sabe, altos e baixos a gente enfrenta, mas com o Senhor a gente chega no lugar seguro. Amém, queridos? Mas aqui no versículo 5, a Bíblia diz que o noivo se atrasou. Diz que imprevistos acontecem sim. Às vezes as coisas não dão certo. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente planejou. E aqui o noivo, por alguma razão que nós não sabemos, ele se atrasou. E as virgens acabaram apagando a lamparina. O desânimo veio, elas cochilaram e dormiram. E no versículo 6, versículo meia dúzia, diz, à meia-noite. Isso aqui não é nada tenebroso ou macabro, meia-noite. Não. A melhor tradução é, no meio da noite, no meio daquela madrugada, quando ninguém esperava, quando todos estavam dormindo, tanto as prudentes como as imprudentes. E o grande detalhe aqui não é o cochilo. O grande detalhe aqui não é o descanso, porque todas podem descansar. O grande detalhe aqui, gente, é estar preparado. A questão aqui é que antes de dormir, antes de cochilar, você deve olhar o seu equipamento. Se ele está pronto para funcionar. Se a sua lâmpada, ela vai brilhar. Se há azeite de reserva na sua vida, para alegrar o coração do noivo. Irmãos, o brilho
da nossa lâmpada não acontece de uma hora para outra, não. Não dá para eu começar a brilhar somente na hora que ele chegar. Para minha lâmpada brilhar, requer todo um trabalho, requer todo um processo, gente. Requer toda uma vida de preparo. E o versículo 6 diz que elas dormiram. Mas esse dormir aqui não é o problema. E no meio da noite ouviu-se um grito dizendo: o noivo chegou. E foi um corre-corre no meio daquela noite. Porque chegou a hora de mostrar como elas estavam preparadas. Chegou a hora de honrar o noivo. Chegou a hora do noivo ser iluminado com a lâmpada. Chegou a hora do noivo ser dignificado. É isso mesmo. E o versículo 7 diz que todas as virgens, elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Como é que isso aconteceu? Elas já estavam de sobreaviso. As lâmpadas já estavam em ponto de uso. Elas conferiram se o pavio queimava. Elas conferiram a porção do azeite. Elas providenciaram um tipo de check-up final para não passar vergonha. Eu quero te pedir mais uma vez. Feche seus olhos mais uma vez. E olhe bem para dentro de você. E verifica agora. Se você está começando o ano de 2015 com alguma coisa fora de ordem da sua vida. Diga para Jesus agora que você não quer ser pego de surpresa. Diga para Jesus agora que você não quer ser surpreendido como uma das virgens insensatas. Ore isso. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Você pode dizer amém? Glória a Deus. E eu quero partir para o final. O texto ele prossegue para um ponto terrível dessa parábola de Jesus. É o terceiro elemento que eu chamo o momento do desespero. E o versículo 8, ele começa a relatar o desespero dessas virgens. E aqui no versículo 8 diz: e as insensatas diziam às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Irmãos, irmãs, observe que aqui as insensatas, elas perceberam que o que elas tinham na vida delas era muito pouco. Não dava para manter a lâmpada acesa. Elas acenderam as lâmpadas, mas não havia azeite suficiente para que aquele brilho continuasse na lâmpada delas. Elas ficaram desesperadas. Elas diziam: as nossas lâmpadas estão se apagando muito rápido. Por favor, nos deem do azeite de vocês para que todas nós a usemos. Aí vem a grande resposta. No versículo 9, as prudentes responderam assim: N-A-O-T-I-O, não. Alguém pode olhar uma atitude como essa e pensar assim: nossa, mas que maldade. Nossa, que egoísmo é esse? Nós aprendemos na Bíblia que temos que dividir as nossas coisas com os necessitados. Estamos vendo aqui essas meninas desesperadas.
E essas moças egoístas ainda são chamadas de sábias. Elas deveriam ser chamadas de insensatas. Elas estão vendo o desespero das colegas, elas estão vendo o desespero das amigas, e elas estão dizendo: não vamos dar azeite a vocês coisa nenhuma. Igreja, na verdade, essas virgens sábias, elas não estão sendo maldosas. Elas não estão preocupadas com quem está levando a vida de qualquer jeito. Elas estão preocupadas com o noivo. Elas foram treinadas e preparadas para não dar o azeite para ninguém. Elas estão comprometidas em iluminar o noivo. Elas estão dizendo: nós não podemos fazer isso por vocês, porque nós temos um compromisso muito sério com esse noivo. As lâmpadas de vocês já estão comprometidas negativamente. Nós não vamos correr o risco de ter as 10 lâmpadas apagadas neste evento. Imagine que vexame será para este noivo. Elas estão dizendo: o nosso azeite não é suficiente para nós e para vós. Mas se apressem. Corram agora, vão aos mercadores e comprem azeite para vocês, gente. Mas já era tarde da noite. O comércio já estava fechado. Onde é que elas iriam comprar esse azeite? E aqui a parábola ela segue para o seu final, terminando com uma tragédia. No versículo 10, que nós vamos pontuar da seguinte forma: tendo elas ido comprar o azeite, olha o que acontece, o noivo chegou. E agora? O que fazer agora? A verdade é que o noivo, ele não pôde contar com a seriedade daquelas moças que foram chamadas para cuidar dos compromissos do noivo, dos interesses do noivo. É por isso que elas são chamadas de insensatas, porque elas estavam ausentes, porque elas estavam tentando preparar a lâmpada na última hora, porque elas estavam tentando comprar azeite para suas lâmpadas tarde demais. E o versículo 10 diz que o noivo chegou, e as que estavam preparadas, elas entraram com eles para a boda do noivo, as bodas do noivo, e a porta se fechou. Irmãos, tudo isso aqui aconteceu numa glória menor. Não eram 10 lâmpadas como o noivo gostaria que fosse. Foram apenas 5 lâmpadas. E eu me lembro aqui de uma frase do encontro que diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aquele noivo, ele poderia ter tido uma exaltação maior, dobrada, mas ele foi terrivelmente desrespeitado. Ele foi desonrado no momento mais glorioso da sua vida, por culpa de gente inércia, gente insensata, gente irresponsável quanto o assunto interesse do noivo. E o versículo 10, ele termina dizendo: e a porta se fechou. A porta é estreita. A porta é pesada assim. A porta é antiga. A porta ela é barulhenta. A porta é difícil de se fechar nos seus ferrolhos. Mas o texto diz que a porta se fechou como um sinal para a igreja do tempo de fim. Para o sinal para nós, como rebanho do Senhor Jesus, que a porta ela se fechará de uma vez por todas na história da humanidade aqui na terra. E o versículo 11 diz que as virgens chegaram atrasadas, as que foram comprar azeite, as que foram se preparar na última hora. Nós não sabemos se elas voltaram com azeite ou não. Nós não sabemos se elas voltaram com as lâmpadas acesas ou não. Isso não importa mais.
com azeite ou sem azeite, com lâmpada acesa ou apagada, elas não cumpriram o seu papel naquilo que elas se comprometeram com aquele noivo. E a minha pergunta hoje aqui, no final dessa ministração: e você? Você está cumprindo o seu papel com o compromisso que você tem com o noivo? Em 2015, você tem planos sérios para que você seja uma pessoa comprometida com prudência, com sabedoria, com lâmpada acesa, com azeite reserva na sua vida, para que o noivo seja dignificado através de você em 2015? Elas gritavam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor lhe respondia: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vocês me envergonharam. Vocês assumiram um compromisso de me honrar no dia do casamento e vocês acabaram me desonrando. Vocês me desrespeitaram. Na verdade, vocês me menosprezaram, porque não havia azeite na lâmpada de vocês. Não havia fogo na lâmpada de vocês. Jesus, ele diz aqui: eu não vos conheço. Eu entrei na festa do meu banquete, eu fui o último a entrar. Deu muito trabalho para os meus servos fecharem essa porta pesada. E eu quero que vocês saibam que vocês não são dignos do trabalho de fazer essa porta pesada se abrir novamente. Por isso, a porta permanecerá fechada. Vocês ficarão do lado de fora. E Jesus diz: eu não vos conheço. E o versículo 13 desta parábola conclui dizendo: vigiai, pois não sabei o dia e nem a hora em que o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, este ressuscitado, irá voltar. Qual é a lição que nós tiramos de tudo isso, queridos? O que eu aprendo com essas virgens prudentes? Olha, todos nós, cada um aqui é responsável pela sua lâmpada. Amém? Cada um aqui é responsável pelo seu azeite, pela sua unção, de ter uma vida de obediência, uma vida de vigilância, uma vida de santidade, uma vida de pureza. Quem assim proceder naquele dia vai entrar nas bodas do Cordeiro. E a segunda lição que eu aprendo com as virgens insensatas, que são os crentes da boca para fora, aqueles que seguem Jesus com as lâmpadas apagadas, aqueles que seguem Jesus sem o azeite, sem brilho, sem fogo de santidade, esses infelizmente ouvirão do Mestre: eu não vos conheço, afastem-se de mim, porque vocês me desonram, vocês não me glorificam, eu não conheço vocês. Queridos, isso é confrontante e desafiador, mas este é o Evangelho do Senhor Jesus. Fique de pé.